Olá, somos do Grupo 5 e vamos falar um pouco sobre alergia a metais e resinas. Vamos lá. Primeiro vamos falar um pouco sobre a epidemiologia. Na área da odontologia é preciso ficar atento para uma reação que traz riscos à nossa saúde, a alergia. A causa da alergia não é definitiva. Ela pode se manifestar depois do contato com produtos odontológicos que não estão bem higienizados, componentes químicos e outros. A alergia é uma reação do nosso sistema imunológico quando estamos expostos a substâncias que nos prejudicam. Ela se manifesta quando estamos em um estado de hipersensibilidade para o que está à nossa volta. O profissional precisa estar ciente, antes de fazer qualquer procedimento, como está o quadro clínico do paciente. As reações alérgicas podem aparecer de forma imediata, se manifestam em apenas alguns minutos após algum contato nocivo. Semi-imediata, se manifestam em algumas horas após algum contato nocivo. Retardada, se manifestam em alguns dias após algum contato nocivo. Elas podem se manifestar pela ordem cutânea, como urticárias. Reações de ordem respiratória, como rinites e crises de asmas. Ordem digestiva, em forma de edema de iglote. Ordem ocular, elas aparecem em forma de olhos vermelhos inchados, conjuntivite e eczemas de pálpebras. Procedimentos odontológicos que costumam gerar reações. Látex, é encontrado nas luvas e é usado em algumas confecções de produtos odontológicos. A alergia pode se manifestar a partir de dermatites e até como choque anafilático. Anestésicos, por terem diversas substâncias químicas e aditivos, os pacientes podem ter reações diferentes. Algumas manifestações podem ser mal-estar, sudorese, desmaio e coceira. Medicamentos, eles podem provocar irritações na pele e até choques anafiláticos. Produtos odontológicos, dependendo do material, eles podem causar reações. O metal tem um alto nível de níquel que pode trazer alergias. Assim como resinas acrílicas, monômeros acrílicos, e o flúor. Erupções, irritações e dores são reações mais comuns. Agora vocês já sabem o que é, e como funciona a epidemiologia. Vamos falar um pouco sobre a etiologia. Como diferenciar as reações de hipersensibilidade e alergia? Reações de hipersensibilidade são desordens que têm origem numa resposta imune que se torna exagerada ou inapropriada, ocasionando lesões sobre células normais do organismo, enquanto a alergia é definida como uma hipersensibilidade específica adquirida do sistema imune, podendo originar-se tanto de uma fonte exógena quanto endógena. Quais são os materiais que mais causam reações alérgicas? Como já falamos anteriormente, látex, resinas acrílicas e resinas compostas, bem como as diversas ligas metálicas. Mas, vamos nos aprofundar um pouco mais em metais e resinas. Um ponto de fundamental importância, na avaliação do emprego de metais pesados na odontologia, é o seu potencial genotóxico, citotóxico e carcinogênico, uma vez que elementos metálicos como níquel e crômio apresentam resultados positivos relacionados à toxicidade. Os produtos de corrosão de ligas odontológicas são encontrados na saliva e na gengiva de pacientes, podendo interagir com os tecidos, por meio de diferentes mecanismos, como a toxicidade. Os sinais clínicos mais comuns são inchaço, vermelhidão, formação de vesículas, ulceração, necrose e sensação de ardência na boca. Quando avaliada a citotoxicidade das resinas compostas para a colagem ortodôntica através do teste, demonstraram que as resinas fotopolimerizáveis apresentaram menor potencial citotóxico, quando comparadas às autopolimerizáveis. Dessa maneira, recomenda-se o uso preferencial das resinas fotopolimerizáveis, por apresentarem maior biocompatibilidade, em vez de resina autopolimerizável. Já aprendemos sobre a etiologia. Que tal falarmos sobre a sintomatologia? Quais são os sintomas perceptíveis? Os sintomas perceptíveis dessas manifestações alérgicas estão vermelhidão, inchaço,
desenvolvimento de vesículas, sensação de ardência, ulceração, necrose e sensação de ardência na boca. Podendo apresentar também reações como ardência na língua, vermelhidão e erosão na mucosa. No caso dos metais, um deles é o aparelho ortodôntico, que quando o sistema imunológico é atingido por uma alergia, ele apresenta diversos sinais como resposta. No geral, a hipersensibilidade de ambos terá as mesmas sintomatologias. Fácil, rápido e explicativo. Já sabemos o que é a epidemiologia, etiologia e sintomatologia. O que falta? Não podemos esquecer do diagnóstico, então vamos lá. Após o fracasso do tratamento à alergia de metais e resinas, é documentado o insucesso do procedimento e então é necessário o teste alérgico com pacientes sensíveis. Para os testes clínicos, o profissional deve remover todas as restaurações dentárias que contêm metais alérgicos. Estudos envolvendo pacientes com doenças autoimunes que melhoraram depois da retirada dessas obturações e foram testados para alergia ao reduzir a exposição deles e identificados como problemáticos. E por último e não menos importante, vamos falar sobre o tratamento. Quais os cuidados necessários com esses pacientes? De maneira geral, deve-se encaminhar o paciente a médico, alergista ou dermatologista, e evitar a exposição ao material irritante. Braquetes e anéis de aço inoxidável. Uso de materiais de boa qualidade, sofrem menos corrosão. Evitar materiais recicláveis. Uso de materiais alternativos, braquetes de titânio, níquel freio, cerâmicos, e fios estéticos composto por polímeros. Solda de prata. Evitar seu uso, dando preferência à solda resina acrílica. Confecção do aparelho com o mínimo de monômero residual. Manter em água o aparelho confeccionado até o momento da entrega, para a eleição do monômero residual. Uso local de anti-inflamatórios e esteroides. Uso de aparelho alternativo sem resina acrílica. Resina composta. Evitar excesso de material ao redor dos acessórios. Preferência para o uso da resina fotopolimerizável, em vez de resina autopolimerizável para colagem dos acessórios. Uso de materiais alternativos para colagem, como ionômero de vidro,